É, Boa tarde a todos, aos senhores da mesa. Eu tenho uma pergunta em relação, já foi dito aqui, eles se anteciparam à minha pergunta, mas considerando que no processo de revisão tarifária existem duas parcelas, a A e a B. A A é dita como aquela que não é gerenciada ou controlada pela empresa, certo? E pegando aqui na nota técnica, eu tenho nos resultados da empresa que a tarifa, o valor médio do megawatt-hora está em torno de R$ 154, certo? Pegando essa base, nós temos um contrato aqui, que já foi dito, da GD desverticalizada, que rendeu R$ 293, ou seja, uma diferença quase o dobro do valor médio, certo? E rendeu a esse grupo 57 milhões em relação ao ano passado, a revisão tarifária passada, à atual. E conhecendo também o contrato, sabemos que esse valor só será reajustado. Então, e também esse valor será reajustado até o fim do contrato, que se não me engano, são 25 anos em relação ao início. Então, eu gostaria de saber de que forma a ANEEL conseguiu, ela fez a sua regulação, ou melhor, a sua fiscalização, sendo que permitiu que um contrato seja feito com valores tão altos em relação ao normal, né? Porque se você pegar a tabela aqui, ele é o contrato mais alto, certo? E outra, ele não indica para que empresa foi feito, mas como o professor já disse, né? Se trata da própria empresa, da própria SEMAT, recebendo recurso nosso, certo? Então, a gente paga a nossa conta e a parcela A é reajustada pelo ICMS, e como disse no vídeo, a parcela A é a que mais cresce, mas não deveria isso acontecer. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje, no último leilão, aconteceu um leilão de eólica, que foi em torno de R$ 87 o megawatt-hora, né? E aqui já é 154, claro, levando em consideração que os contratos são mais antigos. Mas eu acredito que a ANEEL deveria regulamentar isso e fiscalizar. E eu gostaria que, mesmo que não foi feito isso, que realmente não foi feito, né? Porque deixou-se passar um contrato tão alto, que isso seja feito ou mesmo revisto esse contrato. Certo? E gostaria de saber em que circunstância ele foi feito para que a gente possa analisar. Certo? Ok. Eu vou fazer alguns comentários, especialmente para você. O professor abordou o mesmo assunto, o professor certamente conhece, talvez até com mais profundidade, o tema, e já teve até a oportunidade de questionar formalmente a questão. Uma coisa, ele não concorda com o que foi feito, eu respeito, mas também nós não concordamos com a visão do professor. Mas o propósito aqui também não é debater. Mas eu acho que para você que fez a indagação, ainda que não seja o propósito da audiência, eu me sinto na obrigação de prestar um esclarecimento. Na verdade, não estou aqui para defender os contratos, também achamos que é um contrato com preço elevado, concordamos com isso. O professor, talvez no seu relato, não tenha feito de maneira completa, porque quando foi editado a medida provisória que resultou na Lei 10.848, essa lei, ela disciplinou essa questão da relação com parte relacionada. Até então, a lei anterior permitia, de fato, o contrato com parte relacionada de maneira mais livre, ainda que sendo com parte relacionada tinha que ter aprovação da ANEEL. Mas, como eu disse, a ANEEL regulamenta e fiscaliza o setor elétrico. Ela não estabelece o modelo do setor elétrico. Isso é estabelecido em lei. E a lei permitia essa contratação. No caso específico que você menciona, na lei, no projeto de conversão da medida provisória, que a medida provisória da época não tinha essa previsão da forma como prevaleceu na lei, alguns grupos, entre eles o Grupo Rede, é bem verdade, e legitimamente atuou junto ao Congresso Nacional e conseguiu que na Lei 10.848, projeto de conversão, contemplasse uma situação que aquelas empresas que fossem oriundas do processo de desverticalização, elas poderiam fazer
uma escolha entre várias alternativas da forma de comercializar a energia oriunda da desverticalização. Tá? Então, a empresa, está garantido por lei, ela pode escolher entre vender para a própria distribuidora, então, que fazia parte da cadeia, ou para o mercado, fazer uma chamada pública, enfim. E aí, esses contratos, como essa energia estava embutida dentro do próprio contrato da distribuição, a regra que foi posta é que aquele valor da energia que estava contemplado na tarifa, ao ser desverticalizado, fosse definido um valor para aquela energia. A ANEEL regulamentou, disciplinou, e tem uma imperfeição no meu modo de ver, que precisa de fato ser corrigida, a ANEEL está revisitando o tema, já está em discussão, é que a característica do contrato é que ele respeitou o mesmo preço, porque depois da desverticalização não poderia nascer com duas empresas, uma eventualmente desequilibrada em relação àquele equilíbrio inicial. Então, essa questão do contrato ter a previsão de um reajuste e não ter revisão periódica é uma imperfeição, concordamos, isso estará sendo revisitado para ver se juridicamente tem espaço, e se tiver, vamos fazer, contemplar uma revisão para rever o equilíbrio do contrato, porque não pode ser um contrato que tem uma, vamos dizer assim, uma regra de atualização com base em qualquer que seja o índice, GPM, IPCA, qualquer que seja ele. Se é um contrato de longuíssimo prazo e não tem revisão periódica, claro que ele pode levar a uma situação de distorção, que parece que é o caso, isso eu concordo. Então, isso nós vamos revisitar esse assunto e não se aplica só no caso da SEMAT, mas na SEMAT está presente isso. Então, essa situação decorre dessa comando legal. O professor, inclusive, nominou que eu aprovei os contratos, alguns aprovei mesmo, e aprovei com base no dispositivo legal, e temos convicção que o que fizemos dentro do que estava posto em termos do regulamento e da legislação. Certamente o professor teve a vontade já de questionar isso, inclusive nos fóruns competentes, e nós já respondemos também da mesma forma.